Você acorda todo dia com a mesma sensação sufocante. A vida não sai do lugar. Não importa quanto você se esforce, não importa quantas horas você trabalhe, você continua exatamente onde estava há 5 anos. E sabe o que é pior? Você sabe que não é burro, você sabe que não é preguiçoso, mas mesmo assim, nada muda. Enquanto você fica preso nessa roda gigante, outros avançam, outros prosperam, outros constroem a vida que você deveria estar vivendo. Cada mês que passa é mais um mês perdido para sempre. Mas eu vou fazer uma pergunta que vai doer. Você tem coragem de ser honesto consigo mesmo? Você realmente sabe para onde está indo? Ou está apenas reagindo aos problemas que aparecem na sua frente? Porque aqui está a verdade brutal que ninguém quer admitir. Quando você não tem uma direção interna clara, sua energia se espalha como água derramada no chão. Suas decisões viram apostas no escuro. Sua vida vira uma sequência de dias vazios. Nos próximos minutos, vou revelar o princípio que separa quem avança de quem fica para trás. Não é motivação barata, é o fundamento que transforma a energia dispersa em poder concentrado. Prepare-se, porque o que você vai descobrir vai mudar tudo. Número 1. A estagnação. Você já parou para contar quantas horas do seu dia são genuinamente produtivas? Não estou falando de estar ocupado, estou falando de avançar, de construir algo que importa. A maioria das pessoas confunde movimento com progresso. Elas correm de um lado para o outro, preenchem agendas, respondem mensagens, participam de reuniões. E no final do dia, no final da semana, no final do mês, olham para trás e percebem que estão exatamente no mesmo lugar. É como um hamster na roda. Muito esforço, muito suor, mas zero distância percorrida. Você reconhece essa sensação? Aquela frustração silenciosa que cresce dentro do peito quando você percebe que está trabalhando mais do que nunca, mas os resultados não aparecem? O problema não é a sua capacidade, não é sua inteligência, não é nem sua força de vontade. O problema é que você está colocando toda essa energia em movimento circular. Imagine um carro potente tentando subir uma montanha com o freio de mão puxado. O motor ruge, as rodas giram, o combustível queima, mas o carro mal sai do lugar. Não é porque o motor é fraco. É porque existe uma força contrária que neutraliza todo o esforço. Essa força contrária na sua vida tem um nome. É a falta de direção verdadeira. Quando você não tem uma bússola interna, cada decisão vira uma aposta. Cada escolha vira um tiro no escuro. E você acaba gastando sua energia mais preciosa em atividades que não levam a lugar nenhum. Pense nos últimos 6 meses da sua vida. Quantas horas você passou fazendo coisas que pareciam importantes na hora, mas que hoje você percebe que foram completamente irrelevantes? A estagnação não acontece porque você parou. Ela acontece porque você está se movendo na direção errada. Ou pior ainda, porque você está se movendo em todas as direções ao mesmo tempo. É como tentar atravessar um rio nadando contra a correnteza. Você pode ter a melhor técnica do mundo, pode ter músculos de aço, pode ter pulmões de atleta olímpico. Mas se você está nadando na direção errada, vai morrer de cansaço antes de chegar do outro lado. A rotina é o assassino silencioso da ambição. Ela te convence de que você está sendo responsável quando na verdade está sendo medíocre. Ela te faz acreditar que estar ocupado é sinônimo de estar progredindo. Quantas pessoas você conhece que trabalham 60, 70 horas por semana e estão na mesma situação há anos? Elas não são preguiçosas, elas são vítimas da ilusão do movimento. Você acorda no mesmo horário, toma o mesmo caminho, faz as mesmas tarefas, tem as mesmas conversas, resolve os mesmos problemas e chama isso de vida produtiva. Mas produtiva para quê? Para manter o status quo,
para sustentar a mediocridade, para alimentar um sistema que te mantém correndo em círculos. A verdadeira tragédia não é falhar tentando algo grande. A verdadeira tragédia é ter sucesso em algo pequeno. É ser eficiente em ser irrelevante. Você pode ser o melhor do mundo em atividades que não importam. Pode ser extremamente produtivo em tarefas que não agregam valor real à sua vida. Pode ser incrivelmente disciplinado em manter hábitos que te mantêm preso. A estagnação é sedutora porque ela se disfarça de estabilidade. Ela sussurra no seu ouvido que você está sendo prudente, que está sendo realista, que está sendo maduro. Mas no fundo, bem no fundo, você sabe que algo está errado. Você sente aquela inquietação constante, aquela sensação de que deveria estar em outro lugar, fazendo outras coisas, sendo outra pessoa. É aquela voz que aparece nos momentos de silêncio. Quando você está no trânsito, quando está tomando banho, quando está prestes a dormir. A voz que pergunta: é isso mesmo que eu deveria estar fazendo com a minha vida? Mas aí você se levanta no dia seguinte e mergulha de novo na rotina. Porque pelo menos a rotina é conhecida. Pelo menos na rotina você sabe o que esperar. O que você não percebe é que essa zona de conforto está te matando por dentro. Está matando seus sonhos, está matando sua ambição, está matando a pessoa extraordinária que você poderia se tornar. Cada dia que você aceita a mediocridade como normal é um dia que você nunca vai recuperar. Cada semana que você passa no piloto automático é uma semana a menos para construir a vida que você realmente quer. O tempo não para, ele não negocia, ele não dá a segunda chance. Enquanto você está preso na roda da estagnação, a vida está passando. As oportunidades estão passando, os seus melhores anos estão passando. Você pode continuar se convencendo de que está fazendo o seu melhor. Pode continuar se consolando com o fato de que pelo menos está tentando. Mas tentar sem direção não é virtude. É desperdício. A estagnação não é um acidente. É uma escolha. É o resultado de pequenas decisões diárias que você faz sem pensar nas consequências de longo prazo. É a escolha de fazer o que é urgente em vez do que é importante. É a escolha de reagir aos problemas em vez de criar soluções. É a escolha de manter o que é familiar em vez de buscar o que é transformador. Mas aqui está a boa notícia. Se a estagnação é uma escolha, o progresso também é. Se você pode escolher ficar parado, também pode escolher avançar. Se você pode escolher a mediocridade, também pode escolher a excelência. A diferença está em uma coisa muito simples, mas que a maioria das pessoas nunca descobre. Está em um princípio que separa aqueles que vivem de verdade daqueles que apenas existem. Número 2. O princípio que falta. Existe um segredo que pessoas altamente eficazes conhecem e pessoas estagnadas ignoram. Não é um segredo místico ou complicado. Na verdade, é tão simples que a maioria das pessoas o despreza. Elas vivem sem uma lei interna clara. Pense em um navio no meio do oceano sem bússola. O capitão pode ser experiente, a tripulação pode ser competente, o navio pode ser robusto. Mas sem saber para onde ir, toda competência se torna irrelevante. Você está navegando pela vida sem bússola, e toda a sua energia, todo o seu talento, toda a sua dedicação está sendo desperdiçada porque você não tem um norte verdadeiro. Mas o que é essa lei interna? É o princípio fundamental que governa suas decisões. É a força que determina o que você faz quando ninguém está olhando. É a âncora que te mantém firme quando as tempestades chegam. A maioria das pessoas toma decisões baseadas em impulsos, emoções, pressões externas ou conveniências momentâneas. Elas não têm um critério interno que as guia. Por isso, suas vidas se tornam caóticas e improdutivas. Quando você não tem um propósito definido, cada decisão vira uma negociação interna.
Cada escolha vira uma batalha entre o que você deveria fazer e o que você quer fazer no momento. É como tentar construir uma casa sem uma planta baixa. Você pode ter os melhores materiais, as melhores ferramentas, os melhores trabalhadores. Mas sem um projeto claro, você vai acabar com um amontoado de coisas sem sentido. Sua vida precisa de um projeto. Precisa de um propósito que seja maior do que suas vontades momentâneas. Precisa de uma razão que seja mais forte do que suas desculpas. Sem isso, você fica à mercê das circunstâncias. Quando as coisas estão bem, você se sente motivado. Quando as coisas ficam difíceis, você desiste. Sua energia emocional vira uma montanha russa que depende de fatores externos. Mas quando você tem uma lei interna clara, algo mágico acontece. Você para de ser refém do humor, das circunstâncias, das opiniões alheias. Você desenvolve uma força interior que é independente do que está acontecendo ao seu redor. Essa força te permite tomar decisões difíceis com clareza. Te permite dizer não para oportunidades que parecem boas, mas não estão alinhadas com seu propósito. Te permite persistir quando outros desistem. A energia dispersa é o sintoma mais claro de uma vida sem propósito. É como tentar iluminar uma sala com uma lanterna com pilha fraca. A luz existe, mas é tão fraca e dispersa que não consegue iluminar nada direito. Quando sua energia está dispersa, você faz um pouco de tudo, mas não se destaca em nada. Você começa vários projetos, mas não termina nenhum. Você tem várias ideias, mas não desenvolve nenhuma. Por que isso acontece? Porque sem um propósito claro, você não consegue distinguir o que é essencial do que é apenas interessante. Tudo parece igualmente importante, então você tenta fazer tudo e acaba não fazendo nada direito. É como um laser versus uma lâmpada comum. A lâmpada espalha luz em todas as direções e consegue iluminar um ambiente. Mas o laser concentra toda a sua energia em um ponto específico e consegue cortar aço. Sua mente, seus talentos, sua energia têm o mesmo potencial. Podem ser uma lâmpada que ilumina superficialmente várias áreas, ou podem ser um laser que penetra profundamente em uma direção específica. A diferença não está na quantidade de energia que você tem, está na capacidade de focalizá-la. Quando você não tem um propósito definido, vive em constante dúvida, sempre se perguntando se está fazendo a coisa certa, sempre questionando suas escolhas, sempre comparando sua vida com a vida dos outros. Essa dúvida constante consome uma quantidade absurda de energia mental. É como ter um programa rodando em segundo plano no seu computador, deixando tudo mais lento. Mas quando você tem clareza sobre seu propósito, as decisões se tornam mais simples. Não mais fáceis, mas mais simples. Porque você tem um critério claro para avaliar cada oportunidade, cada relacionamento, cada investimento de tempo e energia. Você para de se questionar sobre cada pequena decisão e reserva sua energia mental para as coisas que realmente importam. Sua mente fica mais limpa, mais focada, mais poderosa. O propósito também te protege da sedução das distrações. Vivemos em uma época de distrações infinitas. Notificações, redes sociais, entretenimentos, oportunidades aparentemente urgentes que surgem todos os dias. Sem um propósito claro, você fica vulnerável a todas essas distrações. Sua atenção fica fragmentada, seu foco fica disperso, sua produtividade despenca. Mas quando você tem um propósito definido, desenvolve uma espécie de filtro mental automático. As distrações continuam existindo, mas elas perdem o poder sobre você. Você consegue distinguir rapidamente o que merece sua atenção e o que deve ser ignorado. Isso não significa que você se torna uma máquina insensível.
Significa que você se torna seletivo com sua energia. Escolhe conscientemente onde investir sua atenção, em vez de deixar que fatores externos façam essa escolha por você. A ausência de propósito também gera uma forma sutil de ansiedade existencial. É aquela sensação de que você está perdendo tempo, de que deveria estar fazendo algo mais importante, de que sua vida está passando sem significado real. Essa ansiedade não vem de problemas específicos. Ela vem da falta de direção. É como estar perdido em uma cidade estranha, sem mapa e sem destino. Mesmo que você não esteja em perigo imediato, existe uma inquietação constante. Quando você encontra seu propósito verdadeiro, essa ansiedade desaparece. Não porque os desafios desaparecem, mas porque você sabe que está caminhando na direção certa. Cada passo, mesmo os difíceis, faz sentido dentro de um contexto maior. O propósito te dá algo que nenhuma quantidade de dinheiro, reconhecimento ou prazer pode dar: paz interior. A sensação profunda de que você está fazendo aquilo para o qual veio ao mundo. Sem essa paz interior, você pode ter todos os símbolos externos de sucesso e ainda se sentir vazio. Pode ter a carreira, a casa, o carro, o status e ainda acordar com aquela sensação de que algo fundamental está faltando. O que está faltando é a conexão entre quem você é e o que você faz, entre seus valores mais profundos e suas ações diárias, entre sua essência e sua existência. Essa desconexão é a raiz de toda estagnação. Porque quando você não está alinhado consigo mesmo, está constantemente lutando contra sua própria natureza. E é impossível prosperar quando você está em guerra interna. Número 3. Direção versus esforço. Aqui está uma verdade que vai contra tudo o que te ensinaram sobre sucesso. Mais esforço nem sempre significa mais progresso. Na verdade, na maioria das vezes, significa desperdício de energia. Você foi condicionado a acreditar que trabalhar mais horas, fazer mais esforço, tentar mais vezes é sempre a resposta. Mas isso é uma mentira que mantém pessoas talentosas presas na mediocridade. Imagine 2 homens cortando lenha. O primeiro trabalha 12 horas por dia, sua professionally, corta sem parar. O segundo trabalha 8 horas, mas para de vez em quando para afiar o machado. No final do dia, quem você acha que cortou mais lenha? A resposta é óbvia, mas a maioria das pessoas vive como o primeiro homem. Trabalham incessantemente com ferramentas cegas, em direções questionáveis, usando métodos ineficazes. Esforço sem direção é apenas movimento desperdiçado. É correr em uma esteira. Você sua, você se cansa, você sente que está fazendo algo, mas não sai do lugar. A sociedade moderna venera o esforço pelo esforço. Criou uma cultura onde estar ocupado virou sinônimo de ser importante, onde trabalhar até tarde virou medalha de honra, onde sacrificar a saúde e os relacionamentos virou prova de dedicação. Mas essa é a mentalidade do escravo, não do líder. O escravo trabalha mais. O líder trabalha melhor. A diferença entre trabalhar mais e trabalhar melhor está na direção. Quando você tem a direção correta, cada passo te aproxima do objetivo. Quando você não tem direção, cada passo pode te afastar ainda mais do que você realmente quer. Pense em um arqueiro. Ele pode ter a melhor técnica do mundo, o arco mais potente, as flechas mais afiadas, mas se ele não souber onde está o alvo, toda sua habilidade é inútil. Sua vida é igual. Você pode ter todos os talentos, todas as qualidades, toda a determinação, mas se você não souber para onde está atirando, vai desperdiçar suas melhores flechas. A direção correta não é apenas sobre definir metas, é sobre entender as forças que governam o progresso real, é sobre alinhar seus esforços com princípios que realmente funcionam.
Quando você tem a direção certa, acontece algo extraordinário. Você para de lutar contra a corrente e começa a nadar a favor dela. O progresso se torna mais natural, mais fluido, mais sustentável. É como a diferença entre empurrar uma pedra morro acima e deixá-la rolar morro abaixo. No primeiro caso, você precisa de força constante e o progresso é lento e exaustivo. No segundo, você usa a gravidade a seu favor e o movimento se torna acelerado e natural. Existem forças naturais que favorecem certos tipos de ação e dificultam outros. Quando você entende essas forças e alinha seus esforços com elas, multiplica drasticamente sua eficiência. Mas quando você trabalha contra essas forças, mesmo os esforços mais heróicos produzem resultados medíocres. A maioria das pessoas falha porque tenta forçar resultados em vez de criar condições para que os resultados apareçam naturalmente. É como tentar forçar uma semente a crescer mais rápido puxando o broto. Você pode até conseguir algum movimento, mas vai matar a planta no processo. O crescimento verdadeiro, seja pessoal ou profissional, segue leis naturais. Quando você trabalha em harmonia com essas leis, acelera o processo. Quando trabalha contra elas, cria resistência e desperdiça energia. Pense em como a água encontra seu caminho. Ela não luta contra as pedras. Ela não tenta atravessar as montanhas pela força. Ela encontra o caminho de menor resistência e, com persistência e tempo, consegue esculpir os cânions mais impressionantes. Sua carreira, seus relacionamentos, sua situação financeira podem ser transformados da mesma forma, não através de força bruta, mas através de ação inteligente e direcionada. O foco é o multiplicador de força mais poderoso que existe. Quando você concentra seus esforços em uma direção específica, não apenas evita o desperdício de energia. Você cria um momento de força que acelera exponencialmente seus resultados. É a diferença entre acender um papel com luz solar espalhada e acender um papel com luz solar concentrada através de uma lupa. A quantidade de energia é a mesma, mas a concentração determina o resultado. Sua mente tem o mesmo poder. Quando está dispersa, consegue realizar tarefas básicas. Quando está concentrada, consegue realizar milagres. Mas o foco real não é apenas sobre concentração, é sobre saber o que merece sua concentração. É sobre ter critérios claros para decidir onde investir sua energia mental mais valiosa. A maioria das pessoas foca nas coisas erradas. Foca nos problemas em vez das soluções. Foca nas dificuldades em vez das oportunidades. Foca no que não podem controlar em vez do que podem influenciar. Quando você ajusta seu foco para os elementos certos, sua capacidade de gerar resultados se multiplica dramaticamente. Você para de desperdiçar energia mental com preocupações improdutivas e canaliza toda sua potência para ações que realmente fazem diferença. A direção correta também elimina a necessidade de motivação constante. Quando você está indo na direção certa, o próprio movimento gera energia. Como uma bicicleta, é difícil começar a pedalar, mas uma vez que você pega a velocidade, manter o movimento fica mais fácil. Pessoas sem direção clara dependem de motivação externa. Precisam de palestras, livros, vídeos, outras pessoas constantemente alimentando sua vontade de agir, porque estão sempre nadando contra a corrente. Mas quando você encontra sua direção verdadeira, desenvolve uma motivação interna que é sustentável. Não depende de fatores externos, vem da satisfação profunda de estar fazendo aquilo que faz sentido para você. Essa motivação interna é mais poderosa e duradoura do que qualquer estímulo externo. Ela te permite manter a consistência mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ela transforma trabalho em prazer e desafios em oportunidades de crescimento. A direção certa também atrai recursos.
Quando você está claramente comprometido com uma direção específica, as pessoas, oportunidades e recursos necessários começam a aparecer naturalmente. Não é magia, é consequência. Quando você tem clareza sobre onde quer chegar, consegue comunicar essa visão de forma convincente. E pessoas querem se associar a quem tem direção clara, porque isso transmite confiança e competência. Além disso, quando você está focado, consegue identificar e aproveitar oportunidades que antes passavam despercebidas. Sua mente se torna um radar sintonizado na frequência do seu objetivo. Mas aqui está o ponto crucial. A direção certa não é encontrada através de análise excessiva ou procrastinação disfarçada de planejamento. É encontrada através de autoconhecimento profundo e coragem para seguir sua intuição mais sábia. Número 4. Clareza e alinhamento. A mente humana é como um jardim. Quando está bem cuidada, produz frutos abundantes e flores perfumadas. Quando é negligenciada, produz ervas daninhas e espinhos que sufocam qualquer coisa boa que tente crescer. A diferença entre uma mente produtiva e uma mente caótica não é inteligência, não é educação, não é nem talento natural, é clareza. Clareza é a qualidade mental que permite você enxergar, através da confusão, do ruído, das distrações. É como ter uma visão de alta definição enquanto outros enxergam tudo embaçado. Quando sua mente está clara, os problemas se tornam solucionáveis, as oportunidades se tornam visíveis, as decisões se tornam mais simples. Não porque os desafios diminuíram, mas porque sua capacidade de processá-los aumentou. A maioria das pessoas vive em um estado de confusão mental constante. Suas mentes são como escritórios bagunçados onde você não consegue encontrar nada importante quando precisa. Papéis espalhados, gavetas desarrumadas, informações importantes misturadas com lixo. Essa confusão mental não é acidental. É resultado de anos de descuido, de permitir que qualquer pensamento entre na sua mente, de não filtrar as informações que consome, de não organizar suas prioridades. Uma mente confusa gera decisões confusas. Decisões confusas geram ações confusas. Ações confusas geram resultados medíocres. É um ciclo que se autoalimenta e que mantém pessoas inteligentes presas na mediocridade. Mas quando você conquista a clareza mental, quebra esse ciclo. Sua mente se torna uma ferramenta de precisão em vez de uma fonte de ruído interno. A clareza mental elimina bloqueios porque te permite enxergar exatamente onde estão os obstáculos reais e onde estão apenas fantasmas criados pela sua imaginação. A maioria dos bloqueios que você enfrenta não existem no mundo real. Existem apenas na sua percepção distorcida da realidade. Quantas vezes você já evitou fazer algo por medo de consequências que nunca aconteceram? Quantas oportunidades você já perdeu por antecipar problemas que eram apenas criações da sua mente? A mente clara consegue distinguir entre riscos reais e medos imaginários, entre desafios genuínos e obstáculos fantasmas, entre problemas que merecem atenção e preocupações que apenas drenam energia. Essa capacidade de discernimento é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. Ela te permite investir sua energia apenas nos desafios que realmente importam e ignorar as distrações que apenas consomem tempo. O alinhamento entre pensamento e ação é onde a mágica realmente acontece. É quando aquilo que você pensa e aquilo que você faz se tornam uma coisa só. Quando não existe conflito interno entre suas intenções e seus comportamentos, a maioria das pessoas vive em constante contradição interna. Pensam uma coisa e fazem outra. Querem uma coisa, mas agem de forma contrária. Sabem o que deveriam fazer, mas fazem o oposto.
Essa contradição interna é como tentar dirigir um carro com um pé no acelerador e outro no freio. Você pode até se mover, mas desperdiça uma quantidade absurda de energia e nunca atinge sua velocidade máxima. Quando você alinha pensamento e ação, elimina esse desperdício. Toda sua energia flui na mesma direção. Não existe atrito interno, não existe resistência. Você se torna uma força unificada, movendo em direção aos seus objetivos. Esse alinhamento não acontece por acaso. É resultado de um trabalho consciente e consistente de autoconhecimento e autodisciplina. Você precisa entender profundamente quais são seus valores verdadeiros e depois ter a coragem de viver de acordo com eles. A maioria das pessoas nunca faz esse trabalho. Vivem de acordo com valores que absorveram inconscientemente da família, dos amigos, da sociedade. Nunca pararam para questionar se esses valores realmente fazem sentido para elas. Por isso vivem vidas que não são verdadeiramente suas, perseguem objetivos que não escolheram conscientemente, seguem caminhos que outros traçaram para elas. E depois se perguntam por que se sentem vazias mesmo quando alcançam o sucesso. O alinhamento verdadeiro começa com a coragem de questionar tudo, de examinar cada crença, cada valor, cada objetivo e perguntar: isso é realmente meu ou é algo que absorvi sem pensar? Quando você tem a coragem de fazer essa avaliação honesta, algumas coisas vão se revelar autênticas e outras vão se revelar em posições externas. Aquelas que são autênticas merecem sua dedicação total. Aquelas que são imposições merecem ser abandonadas. A mente ordenada é como um jardim bem planejado. Cada planta tem seu lugar. Cada elemento tem uma função. Não existe desperdício de espaço ou energia. Tudo trabalha em harmonia para criar um resultado belo e funcional. Quando sua mente está ordenada, você desenvolve uma capacidade quase sobrenatural de identificar oportunidades. Isso acontece porque uma mente organizada consegue processar informações de forma muito mais eficiente e fazer conexões que uma mente caótica não consegue fazer. É como a diferença entre uma biblioteca bem organizada e um depósito de livros jogados. Na biblioteca, você encontra exatamente o que precisa quando precisa. No depósito, informações valiosas podem estar ali, mas são praticamente inacessíveis. Sua mente tem acesso a uma quantidade enorme de informações, experiências, insights e intuições. Mas se não estiver organizada, a maior parte dessa riqueza fica inacessível na hora que você mais precisa. A organização mental também te permite aprender mais rápido e aplicar conhecimento de forma mais eficaz. Quando você tem uma estrutura mental clara, novas informações se encaixam naturalmente no lugar certo e se conectam com conhecimentos anteriores. Isso cria um efeito multiplicador no seu crescimento. Cada nova experiência não fica isolada, mas se integra ao seu entendimento geral, tornando você progressivamente mais sábio e eficaz. A clareza mental também elimina a procrastinação porque torna as próximas ações óbvias. Quando você sabe exatamente onde quer chegar e tem uma visão clara do caminho, não precisa ficar paralisado tentando decidir o que fazer. A procrastinação raramente é sobre preguiça. Na maioria das vezes, é sobre confusão. Você adia a ação porque não tem certeza se é a ação certa. Você hesita porque não consegue enxergar claramente as consequências. Mas quando sua mente está clara, as decisões se tornam mais simples. Não necessariamente mais fáceis, mas mais simples. Você consegue avaliar rapidamente as opções e escolher o caminho que faz mais sentido. Essa capacidade de tomar decisões rápidas e acertadas é uma vantagem competitiva enorme. Enquanto outros ficam paralisados pela análise excessiva, você age.
Enquanto outros se perdem em possibilidades infinitas, você foca no que realmente importa. O alinhamento entre clareza mental e ação consistente cria um momentum que se autoalimenta. Cada decisão acertada aumenta sua confiança. Cada ação alinhada fortalece sua identidade. Cada resultado positivo reforça sua clareza sobre o que funciona. Número 5. Prosperidade consciente. Existe uma ordem natural no universo que a maioria das pessoas ignora por completo. Essa ordem determina que certas coisas devem vir antes de outras. Que certos fundamentos devem estar sólidos antes que estruturas maiores possam ser construídas. A riqueza verdadeira segue essa ordem natural. Ela não vem antes da clareza, ela vem depois. Não é a clareza que é consequência da riqueza, é a riqueza que é consequência da clareza. Isso vai contra tudo que te ensinaram sobre dinheiro e sucesso. Você foi condicionado a acreditar que a riqueza é resultado de sorte, timing, conexões ou técnicas especiais. Mas essa é uma perspectiva superficial que mantém pessoas talentosas lutando contra a corrente. A verdadeira prosperidade começa dentro da sua mente, muito antes de aparecer na sua conta bancária. Ela começa quando você desenvolve clareza sobre quem você é, o que você oferece de valor ao mundo e como pode servir outros de uma forma que também te realize. Quando essa clareza existe, a riqueza material se torna uma consequência natural, não um objetivo forçado. Pense em qualquer pessoa que você admira e que construiu riqueza duradoura. Não estou falando de quem ganhou na loteria ou herdou fortuna. Estou falando de quem criou valor real e foi recompensado por isso. Em todos os casos, você vai descobrir que essa pessoa tinha uma clareza profunda sobre seu propósito, seus talentos e como poderia contribuir. A riqueza material foi resultado dessa clareza aplicada de forma consistente ao longo do tempo. Mas a maioria das pessoas inverte essa ordem. Elas querem a riqueza primeiro e acreditam que isso vai trazer clareza e propósito depois. É como querer colher frutas antes de plantar a árvore. Essa inversão da ordem natural é a raiz da maioria dos problemas financeiros. Pessoas perseguem dinheiro sem entender verdadeiramente como podem agregar valor. Procuram atalhos para a riqueza sem desenvolver as qualidades internas que sustentam a prosperidade. O resultado são fortunas construídas sobre fundações fracas que desabam na primeira crise. Ou piores ainda, sucessos financeiros que deixam a pessoa vazia e insatisfeita porque não estão alinhados com sua essência. A sabedoria deve preceder a abundância porque a abundância sem sabedoria é destrutiva. É como dar uma arma poderosa para uma criança. O poder existe, mas a maturidade para usá-lo com responsabilidade não. Quantas pessoas você conhece que conseguiram dinheiro rapidamente e o perderam ainda mais rápido? Quantas histórias você já ouviu de atletas, artistas, empresários que fizeram fortunas e depois perderam tudo? Isso acontece porque eles pularam etapas fundamentais. Focaram tanto em adquirir riqueza que negligenciaram desenvolver a sabedoria necessária para mantê-la e multiplicá-la. A sabedoria financeira não é sobre técnicas de investimento ou estratégias de negócio. Essas são ferramentas importantes, mas são secundárias. A sabedoria financeira verdadeira é sobre compreender a natureza do valor, da troca, do serviço e da responsabilidade. Quando você entende essas dinâmicas profundamente, desenvolve uma capacidade natural de identificar oportunidades reais, evitar armadilhas comuns e construir riqueza de forma sustentável. Mais importante ainda, você desenvolve uma relação saudável com o dinheiro. Você o vê como uma ferramenta para expressar seus valores e expandir seu impacto, não como um objetivo em si mesmo ou uma medida da sua autoestima. Essa perspectiva madura sobre dinheiro
Elimina a ansiedade, a ganância e o medo que impedem a maioria das pessoas de prosperar verdadeiramente. Você pode perseguir a riqueza sem ser consumido por ela. O progresso genuíno retorna quando você alinha suas ações financeiras com seus princípios mais profundos, quando não existe contradição entre como você ganha dinheiro e quem você realmente é. A maioria das pessoas aceita trabalhos, projetos ou oportunidades de negócio que não estão alinhados com seus valores porque precisam do dinheiro. Elas acreditam que podem separar sua vida financeira da sua vida pessoal. Mas essa separação artificial cria uma tensão interna que sabota tanto sua eficácia profissional quanto sua paz pessoal. É impossível dar o seu melhor em algo que não ressoa com sua essência. Quando você alinha ganho financeiro com expressão autêntica, algo extraordinário acontece. O trabalho se torna uma forma de autoexpressão. O dinheiro se torna uma medida natural do valor que você está criando. O sucesso se torna uma consequência da sua autenticidade, não uma traição dela. Essa alinhar não significa que você precisa ser um missionário ou trabalhar apenas com causas nobres. Significa que você encontra uma forma de expressar seus talentos únicos de uma maneira que sirva a outras pessoas e seja recompensada adequadamente. Pode ser através de um negócio, de uma carreira, de investimentos ou de qualquer combinação dessas coisas. O formato importa menos do que a essência. Você está usando seus dons naturais para criar valor real. Quando você opera dessa forma, desenvolve uma vantagem competitiva sustentável, porque você não está apenas fazendo um trabalho ou executando uma estratégia. Você está expressando quem realmente é. E ninguém pode fazer isso melhor do que você. A prosperidade consciente também se manifesta em todas as áreas da vida, não apenas na financeira. Quando você tem clareza sobre seus princípios e age de acordo com eles, prospera nos relacionamentos, na saúde, na contribuição para o mundo. É uma prosperidade integrada onde todos os aspectos da sua vida se reforçam mutuamente em vez de competir por sua atenção e energia. Essa é a diferença entre ser rico e ser próspero. Riqueza é apenas uma das dimensões da prosperidade. Prosperidade verdadeira é harmonia e abundância em todas as áreas que importam. Quando você constrói sua vida sobre o fundamento da clareza de propósito, não precisa sacrificar uma área para ter sucesso em outra. Você pode ter uma carreira financeiramente recompensadora sem destruir seus relacionamentos. Pode construir riqueza sem comprometer sua saúde ou integridade. Esse é o resultado natural quando você para de lutar contra a ordem natural das coisas e começa a trabalhar em harmonia com ela. Quando você entende que a prosperidade verdadeira não é algo que você conquista através de força, mas algo que você cultiva através de sabedoria. A prosperidade consciente é paciente porque está fundamentada em princípios sólidos, não em expectativas irreais. Ela não promete resultados instantâneos, mas garante resultados duradouros. Quando você abraça essa perspectiva e aplica esses princípios de forma consistente, sua vida inteira muda. Não apenas sua situação financeira, mas sua sensação de propósito, sua confiança, sua paz interior, sua capacidade de contribuir significativamente para o mundo. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, algo está acontecendo dentro de você. Uma fagulha de reconhecimento, uma centelha de possibilidade. Uma lembrança profunda de quem você realmente pode se tornar. Mas aqui está a verdade que corta como lâmina. Esse momento vai passar. Essa inspiração que você está sentindo agora vai se diluir se você não agir imediatamente. Vai se transformar apenas em mais uma memória de um momento em que você quase mudou. Você conhece essa sensação. Já esteve aqui antes. Já sentiu essa clareza, essa certeza de que é possível viver diferente. E depois deixou a vida comum te engolir novamente. Não desta vez.
Desta vez você tem uma escolha clara na sua frente. Pode fechar este vídeo e voltar para a mesma rotina que te trouxe até aqui. Pode fingir que não ouviu o que acabou de ouvir. Pode continuar aceitando a mediocridade como normal. Ou pode decidir que hoje marca o início de uma vida completamente diferente. A pessoa que você será daqui a um ano está sendo definida pelo que você escolher fazer nos próximos 60 segundos. Não amanhã, não na segunda-feira, não quando se sentir mais preparado. Agora. Sua vida está esperando. Sua prosperidade está esperando. Sua verdadeira identidade está esperando que você pare de adiar e comece a viver de acordo com os princípios que acabou de descobrir. Se você quer continuar essa transformação, se quer que essa clareza se torne permanente em sua vida, não deixe essa energia se dissipar. Inscreva-se neste canal agora e faça parte de uma comunidade que decidiu parar de aceitar menos do que merece. Porque o tempo não negocia, a vida não espera, e a pessoa extraordinária que você pode se tornar está impaciente. Agora. Não depois. Agora.